No vídeo de hoje eu vou dar para vocês uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol natal posicionado no zodíaco de Leão pela astrologia helenística. Meu nome é Lucas, eu sou um astrólogo védico e astrólogo helenístico profissional. Eu sou especializado em compatibilidade amorosa de mapa astral, que não tem nada a ver com sinastria, mas sim com o Ashta Kutta Milan. Eu também sou especializado em medicina do Ayurveda aplicada ao mapa astral. Caso você deseje agendar uma leitura do seu mapa astral comigo, você deve me procurar pelo e-mail joitishabrasil@gmail.com, o qual eu vou deixar aqui na caixa de informações do vídeo. Caso você deseje obter os meus serviços, é por este e-mail que você deve me encontrar. Então, o que significa o Sol? O Sol representa o nosso espírito, que é o que chama em grego helenístico de pneuma, ou no sânscrito védico de Atma. E para essa aula nós vamos utilizar o diagrama sul-indiano regular, que ele é utilizado na astrologia védica, mas a astrologia védica se encaixa melhor com o pensamento do hinduísmo. E já a astrologia helenística se encaixa melhor com o pensamento do ocidente. Tanto que a astrologia helenística é a avó da astrologia ocidental moderna. E a astrologia helenística utiliza o zodíaco sideral. Então, o Sol ingressa na constelação de Leão no dia 20 de agosto e se retira dessa constelação no dia 19 de setembro anualmente. Para você ser considerado leonino ou leonina, ou mais especificamente alguém com o Sol em Leão, você necessariamente precisa ter nascido entre 20 de agosto a 19 de setembro. Se você não nasceu nessa data, você não é de fato leonino pela astrologia helenística. E essa descrição de personalidade, ela é exclusiva para a astrologia helenística sideral. Essa descrição aqui não serve para a astrologia tropical. O grifo de Leão é representado por a juba de um leão, que é mais especificamente a juba da quimera, que é o animal de estimação do Ganimedes de Troia. E a quimera vai ser abatida pelo Belerofonte. O grifo do Sol é representado pelas iniciais SO. Então, para você ter o Sol em Leão, você tem que ter as iniciais SO dentro dessa caixinha aqui que representa o zodíaco de Leão. Então, muitas pessoas, quando começam seus estudos de astrologia, tendem a pensar que um Sol em Leão se comporta exatamente do mesmo jeito que um Sol posicionado na casa 5, mas não é verdade, porque na astrologia helenística a casa 5 é representada pela expressão Agatetik, que significa boa sorte, é uma casa auspiciosa. E já o zodíaco de Leão é o extremo contrário, porque ele é classificado como sendo maléfico. E o Sol é uma estrela muito quente, e a posição que o Sol vai tende a iluminar e causar combustão naquela área do céu. E o Sol se afina perfeitamente com a energia do Leão, porque é uma estrela maléfica num zodíaco maléfico. A base da astrologia helenística é a metempsicose ou a transmigração. E a primeira emanação da mônada, que é o ser supremo, é Phanes.
e Jesus Cristo é reencarnação de Phanes. O que é interessante porque antes do nascimento de Jesus, o helenismo era a religião da Europa. Então, após a morte de Jesus, o cristianismo absorve elementos do helenismo, se tornando a nova religião da Europa. Então, Jesus Cristo, como sendo reencarnação de Phanes, Phanes no início é quem executa a metempsicose ou a transmigração. Vai de acordo com a vontade dele. Quando uma pessoa assume a forma humana numa determinada encarnação, não significa que ela sempre foi de forma humana. Ela pode ter, em encarnações pregressas, assumido a forma de um animal selvagem. O zodíaco de Leão ele está em exata oposição ao zodíaco de Aquário. E o Aquário é regido pelo Saturno. A primeira encarnação de Saturno se chama Aion. E o Aion é representado como sendo Leontocéfalos, que no grego helenístico significa cabeça de leão, mas só que não é que o Aion, de fato, ele tinha cabeça de leão, ele vestia uma pele, um capacete feito da pele de um leão. E o Aion assume a sua primeira forma humana como sendo um protógono. E mesmo que encarnações pregressas o Aion tenha sido a forma de um leão, quando o Aion assume a sua primeira forma humana, ele ainda assim tem atributos de um leão, que é o animal que está no topo da cadeia alimentar e é o animal que preda o ser humano. Então, quando a pessoa é leonina, é como se ela tivesse uma aparência ou uma conduta que ela pode ser de humano e ao mesmo tempo de um leão. E também pode acontecer o contrário, da pessoa encarnar na forma humana, ter conseguido esse mérito, mas ter feito tantos pecados que o Phanes pode conduzir o espírito daquela pessoa para reencarnar na forma de um animal ou de uma besta, como é o caso do Marte, cujo nome primordial, o protógono, é Notius Ictis, que é o peixe austral. Aí depois Marte assume formas humanas como Ares, Heracles, mas como ele é a personificação do anticristo, do arquirrival de Phanes, Phanes conduz o espírito do arquirrival para reencarnar em formas de animais, como na forma de um carneiro, de um escorpião ou de um caranguejo. Então pode acontecer das duas formas possíveis, só que isso não depende da vontade individual da pessoa, mas sim da vontade de Phanes, e Jesus Cristo é reencarnação de Phanes. Então, no início da criação, o Phanes, antes de assumir a forma humana, ele tinha a sua forma do Criador não manifesto, que é exatamente o que a mônada é. É o Criador não manifesto. E o mônade encarnado é quando o Criador encarna de maneira manifesta, como de fato o Phanes é. Ele tem a forma humana. Só que para Phanes encarnar na forma humana, ele precisa primeiramente eleger um humano macho e uma humana fêmea, que vão copular e gerar o Criador encarnado, Phanes. Phanes escolhe o Aion para ser o seu pai. Phanes é
como se fosse o Sol na forma humana, pois o Sol é o centro do sistema solar e Fanes é o centro e o controlador do sistema solar. Ele é o homem cósmico. Só que para Fanes nascer como sendo o Sol, obtendo halo, auréola, o pai de Fanes, que é o Aion, precisa primeiramente assumir a forma solar. Então, o Aion é o antigo Sol, ou o Sol velho. E o Aion é o homem mais bonito do mundo. Ele tem os melhores genes, ele é muito alto, ele é branco, ele é forte, ele é pirocudo, imbrochável e comível. E ele, ao contrário dos outros humanos, que são refeição para os leões, gatos selvagens, o Aion é o contrário. Ele caça e domestica leões. Então, naquela região das estepes pônticas, do que hoje é a Ucrânia, existiam muitos leões naquela época. Esse é o lugar de origem da civilização indo-europeia. E a Ananke tem exatamente os mesmos atributos, só que na versão feminina. O Aion e a Ananke imigram das estepes pônticas para uma região chamada Fórum Boário, que fica localizada no que hoje está construída a cidade de Roma, e que é a capital da Itália, e mais especificamente a cidade do Vaticano, que é um país dentro da Itália. Então, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. E não curiosamente, o Brasil abriga a maior população católica apostólica romana do mundo. Então, por que o Vaticano está localizado dentro de Roma? Porque foi nesse lugar que Fanes escolheu para nascer. Era considerado o país mais desenvolvido do mundo, que é exatamente isso que Leão rege. Ele rege países desenvolvidos. Então, os leoninos, eles apreciam curtir a vida em cidades ou países desenvolvidos. E quando o Fanes nasce na forma humana, o Aion vai transferir as suas qualidades solares agora para Fanes, que é de fato a mônada encarnada. E o Aion constrói os palácios, ele constrói as armas, as munições, armadilhas, porque ele forja metais na Ilha do Trígono, que é o que se chama hoje de Ilha da Sicília, que ela fica no sul da Itália. A região do Fórum Boário, ela fica à beira do rio Eridanos, que é um rio que fica no norte da Itália. E essa região do norte da Itália era originalmente a cultura de terra-mare. Então, quando o Eridanos tinha cheias, a terra ficava parecendo mar. Por isso que se fala cultura de terra-mare. E o Aion constrói o palácio elevado em relação à terra, para quando há as cheias, as casas não sejam inundadas. E o Aion protege os arredores da casa onde Fanes nasce, instalando armadilhas para pegar gatos selvagens. Então é exatamente isso que Leão rege. Ele rege lugares povoados por gatos selvagens, mas não precisa ser necessariamente leões, mas sim por gatos selvagens. Então, os leoninos, eles são fascinados por lugares onde tem gatos selvagens, como onças, panteras, esses tipos de animais. O Aion domestica e monta leões, e
O Aion come da carne desses leões que caem nessas armadilhas. E o Phanes também tem esse atributo de conseguir montar em leões. Quando o Phanes vai reencarnar depois como o Dionísio também monta panteras. Depois, quando o Dionísio reencarnar como Ganimedes também tem uma quimera de estimação. Porque a quimera, ou mais especificamente o leão, ele é o símbolo da realeza, ele é o símbolo do rei. Que é exatamente o que Phanes é. Ele é o primeiro rei de Roma. Só que no início da cosmologia não se chamava Roma, mas sim Fórum Boário. Só passou a se chamar Roma depois que o Romos, o filho de Odisseu e Circe, após a Guerra de Troia, funda a cidade de Roma, que é quando Roma de fato vai ser chamado de Roma. Só que na época de Phanes era chamado Fórum Boário. Então é por isso que os reis de Roma que vieram depois de Phanes, os imperadores de Roma, isso inclui também os bispos de Roma, né, os papas do Vaticano, eles têm essa aparência de nobreza, de majestade, porque no início da cosmologia foi Phanes o primeiro rei de Roma. E Leão rege câmaras onde reis dormem. Então, Phanes dorme numa câmara construída exclusivamente para ele, que é o rei. Então, os leoninos, eles apreciam dormir numa câmara que ela seja como se fosse um pequeno palácio. Então, o quarto desse leonino é um quarto em que ele tem uma cama king size, uma cama queen size, ele tem biombos, ele tem lustre muito charmoso, ele tem tons de paredes que são agradáveis ao olhar, ar-condicionado, o que é literalmente a descrição de uma câmara onde um rei dorme. Então os leoninos, eles prezam por terem o seu palácio individual. E talvez o que Phanes não contasse é que quando ele cresceu, ele era o único eunuco ali naquela região da terra dos hiperbóreos. E Phanes não contaria com o fato de que o próprio pai de Phanes, que é o Aion, iria se apaixonar pelo próprio filho e querer que Phanes fosse o Eromenos de Aion. Só que aquilo ali era impossível, porque havia o interdito do incesto. Mas a Ananke vai aconselhar o Aion que presenteie Phanes com um phaeton puxado por cavalos como sendo dote. Aion e Ananke também tem um outro irmão importante aqui, chamado de Éter, ou chamado de Acmon, sendo que Zeus é a reencarnação do Éter. E o Éter vai copiar o exemplo de Aion e também fornecer um phaeton puxado por cavalos para Phanes, com adicional de um viveiro de pintos, um galo e uma galinha, para que Phanes escolha o Éter, ou Acmon, como sendo o seu Erastes. E é exatamente isso que Phanes vai fazer, e isso vai despertar o ciúme do Aion, e não somente dele, mas de Hemera, que é uma outra filha de Aion e Ananke, irmã de Phanes e de Éter. E a Hemera é apaixonada pelo Éter. Então, o que é peculiar sobre o Aion é que ele não somente caça leões e até mesmo ursos, porque o leão é um zodíaco que ele é de fato carnívoro. É um lugar onde a carne é consumida no zodíaco de leão. Então, o Aion preda também os seres humanos que ele considera inferior, que moram nessa região da terra dos hiperbóreos. O Aion tem uma caverna que ele enfeita a entrada com crânios humanos. Então o Aion, ele é uma figura inicialmente extremamente assustadora. Então é por isso que a gente entende que o zodíaco de Leão, ele é um zodíaco maléfico, porque é nesse lugar onde carne é consumida, e não somente carne animal, mas carne humana é consumida. Então
Os outros hiperbóreos, eles têm muito medo do Aion, e até mesmo os filhos de Aion, eles têm medo dele, porque ele consegue predar leões, que são um animal que está no topo da cadeia alimentar. E o Aion vai fazer o Sparagmus, o Homophagus e o canibalismo do cadáver de Phanes dentro de uma caverna no Fórum Boário, e outros vão participar desses Sparagmus, como é o caso de Hemera e do Notius Ictis. E o Phanes vai reencarnar como Zágrio em Creta, que é a segunda encarnação da mônada. E o mesmo destino vai acontecer com o Zágrio. Ele vai ser sequestrado pelos titãs, que vão fazer o seu Sparagmus, Homophagus e canibalismo na ilha da Sicília, que ela é chamada de Trígono. Mas nem todos os titãs vão participar do Sparagmus de Zágrio, como por exemplo os titãs Teos, que ele é chamado também de Imperião, e a Teia, não vão participar desse Homophagus. E Teo copula com Teia e gera-se Selene, Hélio e Eos. E depois a Teia vai reencarnar como Leto e vai copular com Zeus e gerar a Ártemis e o Apolo, sendo que a Ártemis é reencarnação de Selene, o Apolo é reencarnação de Hélio e a ninfa Aura é reencarnação de Eos. E o Zeus é reencarnação do éter Acmon, que foi a primeira Cisígia de Phanes. Então, quando Zeus nasce, ele vai nascer como sendo o pai de Zágrio, e depois Zágrio vai reencarnar como Dionísio, e Zeus vai ser novamente o pai do Dionísio, sendo que Dionísio é a terceira encarnação da mônada, e Jesus Cristo é reencarnação do Dionísio. E o Zeus ele vai se casar com a Hera, sendo que a Hera é reencarnação da Hemera Protógona. E a Hera sente muitos ciúmes das traições de Zeus. Existe uma amazona chamada Aura e uma amazona chamada Calisto, que elas vão ter um destino um tanto parecido, porque elas inicialmente são virgens, são do séquito de Ártemis, que é virgem, e o Zeus vai se apaixonar perdidamente pela Calisto. Eles vão copular e a Calisto vai gerar Arcas. E para Zeus despistar os ciúmes de Hera, o Zeus coloca o Arcas para ser amamentado por Maia, que é a mãe de Hermes, e coloca Atalanta para ser amamentada por Calisto. Quando o Arcas cresce, ele tenta caçar a Calisto, pensando que a Calisto é uma ursa. Então o Zeus catasteriza a Calisto na constelação que se chama em grego, koiné, de Megali Arctos, que ela está catasterizada em leão, e o Arcas, Zeus catasteriza na constelação de Micra Arctos, que é a constelação da Ursa Menor, que é catasterizada no zodíaco de Câncer. E o Dionísio vai copiar o exemplo do Zeus da seguinte maneira: a outra amazona é a Aura, que ela é reencarnação de Eos. A Aura vai questionar a virgindade de Ártemis, dizendo que Ártemis tem um peito muito grande para alguém que se considera virgem. Então, como punição, o Dionísio vai estuprar a Aura
e a Aura vai gerar 2 gêmeos. Um deles se chama Iaco. Só que a Aura, ela fica traumatizada com esse estupro e não quer os bebês. Então ela vai primeiramente dar os bebês para uma pantera canibalizar os bebês. Mas a pantera não vai fazer isso. Então a Aura arremessa um dos bebês recém-nascidos para o ar. E na queda, o bebê sofre traumatismo craniano e ela mesma faz o canibalismo desse bebê. O outro bebê vai ser salvo, que ele vai ser o Iaco, que vai ser o autor dos Mistérios Eleusinos, cujo tema central dos Mistérios Eleusinos é o Dionísio. Então é por isso que o leão ele rege ambientes que são povoados por panteras, por exemplo. O fato de que a mônada, quando teve a encarnação como Fânis e depois como Zágrio, terminou sendo canibalizado como se fosse um bezerro, o Dionísio, para se defender dos inimigos, ele vai incorporar os atributos do canibal. Então o Dionísio histórico, ele era de fato canibal. Quando Dionísio foi sequestrado por marinheiros do Argestes, os marinheiros queriam que se pagasse um gordo resgate para eles devolverem Dionísio, mas Dionísio não esperou que ninguém pagasse o resgate. Ao invés disso, o Dionísio se transformou num leão e canibalizou todos os marinheiros. Então essa é uma característica dos leoninos. Se eles forem atacados, sequestrados, eles podem se tornar um leão e atacar o inimigo como se fosse um leão de fato, de morder o inimigo. Então se você tentar bater num leonino, a maneira que ele pode se defender é mordendo o inimigo para arrancar pedaço, arrancar sangue, ou ele pode também arranhar a pessoa, arranhar o rosto dele. Então, o Sol em Leão é um Sol muito forte, porque é o Sol que ele está não somente em mula tricona, mas ele também está domiciliado. Então, na astrologia védica, quando o Sol está posicionado em Leão, isso provoca Garvita Avastha, porque na Védica existe o sistema dos sentimentos da vergonha, que é chamado em sânscrito de Laditadi Avastas. Então, o primeiro sentimento do Sol em Leão é Garvita Avastha, que significa orgulhoso. Então, os leoninos, eles têm uma aparência orgulhosa. E o Sol em Leão também provoca o que se chama de Jagrati Avastha. Jagrati significa desperto, porque o Sol ele está na sua posição de mula tricona. Então, o Sol obtém mula tricona, o triângulo de raiz, quando ele está posicionado entre 0 a 20 graus de Leão, compreendendo as constelações de Megaliarctos e de Argo. E o Sol obtém Swasthana, no caso a própria casa, o domicílio, quando o Sol está posicionado entre 20 a 30 graus de Leão. E uma outra história envolvendo o Dionísio é que o Dionísio ele vai ter a sua, assim como Jesus Cristo, quando encarnou em Belém, teve a sua divindade questionada. O Dionísio, sendo Jesus Cristo reencarnação de Dionísio, também vai ter a sua divindade questionada. E vai ser o rei Licurgo da Trácia quem vai questionar a divindade de Dionísio, tentando prendê-lo. Então vão ser as Mênades, que são as ninfas do séquito de Dionísio. Elas anteriormente haviam matado um outro rei chamado Pêntio de Tebas, que justamente a cidade de Dionísio, onde Dionísio nasceu, foi Tebas, que também tenta questionar a divindade de Dionísio, tentando aprisioná-lo. Então as Mênades matam
o pente de Tebas a machadadas, porque o séquito de Dionísio carrega machados. E depois o Licurgo da Trácia vai tentar prender o Dionísio, e o Dionísio vai enlouquecer o Licurgo, e o Licurgo vai matar o seu próprio filho a machadadas, e depois vai se suicidar numa toca de panteras. Então é por isso que Leão rege esses ambientes de gato selvagem, como tocas de panteras. E o Dionísio, ele vai ser contemporâneo à Tifanomaquia, que é uma guerra em que a região do Trígono Eridanos da Itália foi atacada pelo Tifão e pela Equidna. E na fuga, o Dionísio se transforma num carneiro, o Hefesto, que é o Erastes de Dionísio, ele se transforma num búfalo. A Leto, que é a mãe de Ártemis e Apolo, se transforma numa rata. É por isso que os totens de Megaliarctos e de Argos são um par de ratos, por causa do disfarce que Leto usa, que é o de um camundongo. E outra coisa interessante é que um dos nomes de Hélio é também Apolo, pois Apolo é reencarnação de Hélio, que são os nomes astronômicos do Sol. E o próprio templo de Apolo também é um templo onde se encontra camundongos. É por isso que existe um par de camundongos aqui na constelação de Leão. Então todos os deuses vão se abrigar no Egito, que é a região onde tem selvas e savanas, que é um outro ambiente que o Leão rege, são selvas e savanas. Então é por isso que os leoninos são fascinados por selvas e savanas, por fazer safaris. E não existe esse tipo de bioma aqui no Brasil, mas existe o cerrado, que ele é o bioma mais parecido com o que é a savana e as selvas do Egito. E embora não tenham leões no cerrado brasileiro, mas existem outros gatos selvagens, como as panteras, que são as onças pintadas. E terminada a Tifanomaquia, os deuses retornam para a região do Trígono Eridanos, especificamente o Hefesto. O Hefesto é reencarnação do Aion. E o Hefesto é casado com a Afrodite, que é reencarnação de Ananke. E a Afrodite trai o Hefesto se relacionando com Ares. Dessa relação vai se gerar harmonia. Então o Hefesto amaldiçoa a descendência de harmonia, gerando a guerra dos epígonos, sendo que a Atalanta é a mãe de um dos epígonos. É por isso que a divindade de Megaliarctos são os epígonos. E depois que o Dionísio, numa expedição, é assassinado na Índia pelo séquito de Indra, o Dionísio vai reencarnar como sendo o Orfeu. E o Orfeu, ele é uma das emanações da mônada, sendo Jesus Cristo a reencarnação do Orfeu. E o Orfeu tem a condição de Eromenos de Calais, sendo que o Calais é reencarnação do Hefesto. E agora o Espírito Santo, o pneuma, vai de um extremo para outro. Se o Dionísio era considerado canibal, a ponto de até mesmo canibalizar os marinheiros de Argestes que tentaram sequestrá-lo, o Orfeu ele vai ser o extremo contrário. Ele vai ser vegetariano e um militante pela não violência, que é o que no sânscrito védico seria a ideia de um monge que prega a ahimsa, não violência. É por isso que o signo de Leão rege lugares frequentados por monges. Quem é o monge aqui? O monge aqui é o próprio Orfeu, que preza pelo vegetarianismo e a não violência. Então, os leoninos, eles podem ir de um extremo a outro. Eles podem ter uma época que eles são viciados em comer carne, certamente não carne humana, mas carne mesmo, de búfalo, de boi, bovina.
de ser assim um amante de churrascaria, de ser um amante de carne, e depois ele pode mudar a personalidade dele e ir para outro extremo, se tornar um vegetariano e um militante pela não violência, o que é quase que irônico, porque o zodíaco de Leão é justamente o zodíaco onde carne humana e carne de animal são consumidas. Então você ser um monge que preza pelo vegetarianismo e pela não violência é como se fosse um ato revolucionário, é como se fosse um ato de submissão a Deus, é como se fosse um sacrifício que o leonino faz perante Deus. Então ele tem essa fase do carnívoro e depois a fase do vegetariano. O outro asterismo situado em Leão é o asterismo de Argo, que ele é em homenagem ao navio Argo, e o Orfeu vai ser o capitão do Argo, e o Calais vai acompanhar o Orfeu nessa viagem, em que o Orfeu vai escoltar o Jasão até a Cólquida para roubar o velo de ouro do santuário de Ares. Então, caso o Sol esteja posicionado nos 3 primeiros graus do zodíaco de Leão, isso provoca afogamento, ou que se chama no sânscrito védico de Gandanta, porque quando o navio Argo velejava pelo o rio Eridanos, que fica no norte da Itália, foi nesse lugar onde o Orfeu encontrou o cadáver de Phaeton afogado dentro do rio Eridanos. E o Phaeton é um dos filhos de Hélio, que é o nome astronômico do Sol, é Hélio, porque foi o Hélio quem denunciou a traição de Afrodite e Ares para o Hefesto. E por causa dessa delação premiada, a Afrodite vai amaldiçoar a descendência de Hélio. Uma das maldições de Afrodite é o afogamento do Phaeton no trígono. Infelizmente, a Medeia embarca no navio Argo, na parte em que o Argo passa pela Cólquida, e a Medeia vai se casar com o Jasão, que era puro de coração. Inclusive o Jasão admirava a capacidade de Orfeu de cantar em qualquer nota. Então o Orfeu era muito necessário no Argo, pois ele espantava as sirenes quando o Argo velejava pela ilha de Capri, no mar Tirreno. E havia muitos ratos camundongos dentro do Argo, é por isso que o totem de Argo é um camundongo, é um rato, porque existem muitos ratos aí dentro do navio. E quando os argonautas terminam a sua expedição, a Medeia vai matar esfaqueado boa parte dos filhos que Medeia tem com Jasão, o que é uma coisa peculiar sobre os leoninos, porque eles são muito ligados em crianças e filhos. Então, quando o leonino tem um filho, o filho dele é muito parecido com o pai. Ou, se o leonino não tem filho, o pai do leonino é muito parecido com o filho, porque o leão ele tende a herdar padrões holândricos que são passados de pai para filho, são passados de geração em geração. Então, no caso dos epígonos de Megaliárquicos, eles são, na verdade, uma cópia dos 7 chefes contra Tebas. Então, os epígonos copiam o exemplo dos pais dos epígonos, que são os 7 chefes contra Tebas. E o leonino, ele tem uma grande preocupação de que, se ele se casar, de que a mulher dele não seja como a Medeia. Que a Medeia é uma mulher muito má, mas muito má mesmo, que ela esfaqueia quase todos os filhos que ela tem com Jasão. Então, assim, ele tem um dilema muito grande de encontrar uma mulher ideal, que vai ser amante dos seus filhos, ou mesmo
se for uma leonina, um pai ideal, que não seja um pai, que ele seja um algoz, que ele não faça com os filhos o que a Medeia fez com os filhos de Jasão. E entre 20 a 30 graus de Leão é onde o Sol, como eu falei, está domiciliado, o que se chama no sânscrito védico Swasthana. É nessa porção de Leão onde está localizada a constelação do Cráter, que foi nomeado por Hermes. E o Hélio vai depois reencarnar como sendo Apolo, e o Apolo vai ter o seu gado roubado por Hermes. É por isso que o totem de Cráter em Leão é o boi. E como forma de mitigar o seu delito, o Hermes vai ensinar o Apolo a tocar a lira. E quando o Orfeu desenvolve um interesse por tocar a lira, o Apolo vai ser primeiramente o professor do Orfeu de lira, só que o Apolo ele tinha uma intenção maior do que ser somente o professor do Orfeu, porque o Apolo primeiramente se torna o Erastes de um eunuco chamado Ímen. Então, quando o Apolo está tendo relações sexuais com esse eunuco, é quando de fato o Hermes rouba o gado de Apolo. E o Apolo quer se tornar mais do que professor de lira de Orfeu, ele quer se tornar o Erastes de Orfeu, mas só que o Orfeu, na verdade, escolhe o Calais, que é a reencarnação do Hefesto, para ser o seu Erastes. E o Apolo fica indignado e pede para que um escorpião mate o Órion, que é o amante de sua irmã gêmea, no caso a irmã gêmea de Apolo, que é Ártemis. Porque se Apolo não pode ser feliz no amor, então a Ártemis também não vai ser feliz no amor. O Orfeu vai ser assassinado pelas Mênades do séquito de Dionísio, porque as Mênades não aceitam a relação entre o Orfeu e o Calais, então o Orfeu vai morrer de esparagmos, vai morrer de machadadas, porque as Mênades, as ninfas de Dionísio, elas carregavam machado, que vai ser quando o Orfeu reencarna como sendo o Ganimedes. E o Ganimedes ele vai nascer em Troia, na Anatólia, dentro da família de Tros e Calíroi. E o Ganimedes tem como destino, até então, se tornar o rei de Troia. Então ele nasce dentro de um castelo, de uma fortaleza. É por isso que o zodíaco de Leão rege castelos e fortalezas. Então os leoninos são fascinados quando eles viajam para conhecer castelos. Então aqui no Brasil existem castelos, mas não na mesma abundância que existem castelos na Europa. Então o leonino, o sonho dele é conhecer a Europa. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser visitar castelos. Então, pelo fato de que Ganimedes é reencarnação de Fanes e Jesus Cristo é reencarnação de Ganimedes, algumas coisas da biografia do Ganimedes são parecidas, como, por exemplo, o Ganimedes ele tem uma quimera de estimação, que é um tipo de leão, e o Zeus vai raptar o Ganimedes para o Ganimedes se tornar o seu eromenos e copeiro pessoal. E o relacionamento entre Zeus e Ganimedes vai despertar os ciúmes mortais de Hera, que vai assassinar o Ganimedes apunhalando-o no abdômen. Então o assassinato de Ganimedes é o que de fato está por trás da causa da Guerra de Troia. Depois Ganimedes vai reencarnar como Aquiles, que é uma outra emanação da mônada, e o Jesus Cristo é reencarnação de Aquiles. E o Erastes de Aquiles é o Patroclo, sendo o Patroclo reencarnação de Calais. Aquiles e Patroclo, com a ajuda também de Odisseu, vão lutar contra Troia na liga dos aqueus e dos dânaos, que é a liga anti-Troia. É por isso que o leão rege ambientes povoados por militares, como por exemplo quartéis. Então o leonino
eles são fascinados por roupas militares, por quartéis, por lugares onde tem que desempenhar força física e bravura física de um soldado que é tão destemido quanto Aquiles, embora nunca tenha existido na história da humanidade um militar tão forte e corajoso como Aquiles. Aquiles era tão forte, mas tão forte fisicamente, que ele era mais forte até que Zeus. Ele era mais forte do que Zeus. E vai ser especificamente o Odisseu quem vai construir o cavalo de Troia, que vai ser o presente dos gregos para Troia. E dentro do cavalo de Troia, os aqueus e os danos vão se esconder quando os troianos aceitam o cavalo de madeira como presente. Eles abrem os portões da fortaleza de Troia, colocam o cavalo dentro da cidade de Troia, fecham os portões da fortaleza e durante a noite, quando todos os troianos estão dormindo, é quando os aqueus e os danos saem de dentro do cavalo oco e saqueiam os castelos e as fortalezas de Troia. Então é por isso que Leão rege ambientes de fortaleza e de castelos, porque é justamente a fortaleza e o castelo de Troia. Depois que Troia é saqueada, a quimera, que antes era o animal de estimação do Ganimedes de Troia, a quimera inicialmente era um animal dócil, mesmo que tenha sido filho de Tifão e Equidna. Só que a quimera, depois do assassinato de Ganimedes, ela se torna louca e sedenta por sangue humano. Então essa quimera ela passa a matar todas as pessoas ao redor de Troia e vai ser o Belerofonte, que é o guerreiro que vai domesticar o cavalo branco alado Pégaso. É por isso que Pégaso está caracterizado em Aquário, que é a oposição a Leão. Então vai ser o Belerofonte quem vai matar essa quimera empalada com uma sua lança. Então podem existir épocas da vida do leonino em que ele é literalmente atacado por um gato selvagem, ou ele pode ser um criador de gatos domésticos e esses gatos podem brigar entre si e o leonino separar uma briga de gatos e sofrer algum tipo de acidente nessa briga. Ou dele ter uma situação pior ainda de ser literalmente estar numa selva ou numa savana e de ser atacado por um gato selvagem. Então é fundamental que os leoninos saibam domesticar os gatos selvagens. Então essa é a minha descrição para uma pessoa que tem um sol em leão. Essas pessoas elas são orgulhosas, exatamente como o rei de Roma é orgulhoso, e elas são despertas, porque o sol está na posição de mula tricona e swastana, então o sol está em casa, ele está na sua própria casa, então ele consegue ter plena visão. Então os leoninos eles têm plena visão de tudo, que é exatamente o que o líder é. O líder é aquele que consegue enxergar absolutamente tudo o que está acontecendo ao redor dele. Com isso eu gostaria de fechar. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!